Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje, olha só, em números, o próprio Deus puxando a orelha de inveja, né? Imagina se Deus descesse toda vez que tivesse inveja nesse mundo, ou no nosso trabalho, até na igreja, infelizmente. Olha que não foi grande coisa, né? Ela só falou assim: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não? Deus já falou: vamos para a tenda da reunião. Como Moisés era muito humilde, quem defendeu Moisés foi o próprio Deus. E disse: com vocês eu falo em sonho ou alguma visão. Com ele eu falo face a face. Porque o menor é o mais humilde de todos, né? Mandou para a tenda da reunião. Toda vez que tiver uma desavença por inveja, tenda da reunião. Todo mundo, né? E ouvir Jesus para entender que inveja é um sentimento mesquinho, estúpido. É um sinal de imaturidade afetiva e espiritual. É bom reconhecer para entender: Senhor, eu preciso crescer na maturidade, tanto humana quanto espiritual. E na verdade, a inveja é um sinal que você está rezando pouco. Rezando pouco. Por quê? Porque você ainda não viu os bens espirituais, que são de graça. Vinde a mim, vou comprar sem dinheiro. Isaías 55, né? Vem. Quanto mais você vê os bens espirituais que Deus quer te dar, que são infinitamente superiores aos bens materiais, menos inveja você tem. Eu, por exemplo, hoje tenho muito menos inveja do que antes. Eu na adolescência eu sonhava, né? Punha aquelas músicas, sonhava com os povão rico, com os carrão, chegar, tudo. Agora hoje, só sonho com o céu, né? Porque o resto passa. O resto não tem grande valor em si, a não ser confrontando com o céu. Você pode usar seus bens, mas para o céu. É o carimbo do Padre Léo, né? Que carimbo que você bate na sua casona? O carimbo egoísta? Ou o carimbo do céu de acolher, de ajudar o seu carro, os seus bens na sua conta bancária? Seu dinheiro vai para quê mais? Só para coisas suas? Ou para caridade? Que carimbo que você bate, né? Então fica aí essa provocação para que nós tenhamos cada vez mais consciência dos bens espirituais. Bem, e depois no Evangelho a gente vê, logo depois da multiplicação dos pães, o evangelista João também conta uma história semelhante, que Jesus caminha sobre as águas na frente do barco, depois ele chega antes do barco. Aqui são atributos que eles mostram que Jesus tem para a Eucaristia. Como é que um pão vira Deus? Como é que ele faz isso? Sem tirar os acidentes de pão. Então, o que os autores do Evangelho, o Espírito Santo está inspirando? Que Jesus multiplica os pães. Quer dizer o quê? Que ele cria do nada. Tem um padre da igreja, acho que foi Santo Irineu também, ou Santo Inácio de Antioquia, que ele dizia: se Deus cria tudo do nada, muito mais fácil é mudar a substância somente do pão para a substância divina, né? Ele só muda a substância. A substância é um princípio que dá unidade a todas as características, aos acidentes. Existe um princípio de unidade. Substância é aquilo que é em si e não é no outro. Depois que Jesus multiplica os pães, ele caminha sobre as águas para dizer: ele está acima da natureza. As leis da natureza se submetem a ele. Ele não é submetido às leis da natureza. Ele criou as leis, né? No Evangelho de João, ele chega antes do barco para dizer que o tempo está na mão dele. Ora, com todos os atributos, a Eucaristia é fácil, né? Com tanto poder. Mas nessa de Mateus,
tem esse detalhe do Pedro, sempre Pedro, né? Se é o Senhor, me manda aí. E também serve para nós hoje. Enquanto Pedro fixava os olhos em Jesus, ele caminhava sobre as águas. O caminhar sobre as águas para nós pode ser o sofrimento, a morte, a angústia, depressão. Você caminha sobre ela, fixando os olhos em Jesus. Mas quando começou a ventar, o que ele sentiu? Medo. Quando ele sentiu medo, ele tirou os olhos de Jesus. E aí começou o quê? A nossa vida é sempre assim. Os últimos papas, grandes santos, nós tivemos, principalmente João Paulo II, ele dizia: não tenhais medo, abrite as portas dos vossos corações para Jesus. Ele não toma nada, ele não tira nada. Não é assim? Todos os papas, não tenhais medo. O medo, ou a entrevista daquela Chiara Petrillo, que eu vou depois fazer a propaganda dela, da mãe que não quis tratar o câncer pelo filho. O marido disse na entrevista que, na verdade, a minha esposa não fez nada, ela simplesmente disse sim. O problema é que o demônio coloca medo no projeto de Deus nosso. Quando a gente passa pelas provações e Deus manda você ir, vai para águas mais profundas, vai, a gente começa a ter medo por causa das pequenas provações. Acha que o negócio o caldo vai entornar, né? E às vezes entorna, mas só por fora. Mas Deus te dá uma graça para suportar as dificuldades de cada dia, né? Deus nos dá a capacidade de entender, porque nós não somos nada. Nada. A nossa pequenez, a gente tem que entender a nossa dependência de Deus. Ontem eu vi uma notícia de um rapaz que estava na academia, né? Sentado, e caiu um negócio na cabeça. Agora eu vi a notícia agora, ele tem 1% de chance de andar. Olha, está na academia sentado, rompeu o negócio lá. Que é isso? Como é que nós somos frágeis? Outros morrem caindo de bicicleta. Então, se você tiver medo, tenha medo muito mais do mundo do que de Cristo. Porque morrer nós vamos de todo jeito, mas com Cristo nós vamos ressuscitar com Ele. Nós vamos ter a vida eterna. Vale a pena tudo, tudo, né? Vem, Senhor, salva-me. Quando nós tivermos tirado o olhar sobre Jesus e começarmos a afundar no quê? No desespero, né? Na irritabilidade, na revolta. Vamos fazer o que Pedro fez. Senhor, salva-me. Volta a olhar para Jesus, estende a mão. Senhor, salva-me. Sempre o evangelho inteiro ensina que nós somos dependentes de Deus para tudo. O jovem rico: vá, larga seus bens e me segue. O jovem sai triste. Aí os apóstolos chegaram em Jesus e disseram: mas Senhor, mas se riqueza é bênção, e agora quem vai entrar no céu? O que Jesus disse? Lembra da frase? Para o homem é ímpor, para Deus. O que que Jesus quis dizer sobre o jovem rico? A gente tem que aprender com o evangelho. Que na hora que Jesus disse: fulano, vai, vende tudo que você tem e me segue, e você tem muito apego às suas coisas, o que nós temos que fazer quando nós temos apego? Senhor, eu não dou conta, me ajuda. Estende a mão, né? Senhor, eu não dou conta, me ajuda. A mesma posição de Pedro. Se o jovem rico tivesse feito isso, o que Jesus faria? Então vem, meu filho. Daria a força para ele, o desapego, e ele viria. Mas ele quis usar as suas próprias forças para seguir Jesus. Aí nós não conseguimos.
quando eu fui ordenado diácono, que não tinha mais volta no celibato, eu não estava confiando em mim, que eu vou ser fiel até a morte, sem nada, sem relação, sem nada. Eu estava confiando em Deus, em Cristo, com a intercessão de todos os anjos e santos do céu, para que eu não caia. A minha confiança está nele, não em mim. Isso a gente tem que entender. E aí sim, Jesus, só que é claro, né? Jesus não deixa passar. Salvou, mas disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Né? Jesus, claro, mas porque ele quer que a gente cresça cada vez mais. E quando subiu na barca, o vento se acalmou. Os fenômenos naturais também estão submissos a ele, né? Por isso que para os apóstolos, quando Jesus foi crucificado, imagina o desespero. Você vê o seu mestre caminhando nas águas, parando as tempestades, e depois sendo crucificado. Eles ficaram estarrecidos. Por isso a transfiguração. Por isso Jesus chamou 3 e mostrou a sua glória, para eles não ficarem totalmente. Ia ser uma depressão que não tinha fluoxetina que resolvia. Não é verdade? Porque eles nunca imaginavam, jamais, que o mestre deles ia se deixar. Se andar no mar, parar a tempestade, ele consegue fazer. Sair de uma cruz voando, é o mínimo. Mas ele não quis. Por isso que quando eu vou na hora do sacrifício aqui de Jesus, eu falo na oração, a minha memória está muito ruim, né? Mas ali fala que Jesus se entregou à sua morte. Ele quis. Na verdade, não foi tanto os outros que o pregaram. Ele foi. Porque pelo poder que ele tinha, ele podia muito bem, né? Usar o poder dele tinha e se libertar. Ele poderia desaparecer, aparecer em outro lugar. Mas ele quis estar ali. Ele quis estar ali. Ou então ir para o meio do mar, no meio andando nas águas, quer ver se o soldado ia pegar ele, né? Quero ver. Não ia de jeito nenhum. Mas ele, ele quis mostrar que nos ama. E hoje nós celebramos São Domingos de Gusmão, que é um grande santo, mendicante, família rica, que viveu a pobreza, mas pregando o evangelho, estudando. Na época de São Francisco, foi quem Nossa Senhora deu o rosário, no ano mais ou menos 1214, por aí, né? E Nossa Senhora disse para ele: meu filho, como a Santíssima Trindade renovou o mundo? E ele: não sei. Aí ela disse: com a saudação do anjo, Ave Maria, cheia de graça. Toma, reze. Com a saudação do anjo é que a Trindade renovou o mundo. Bem, ele pegou o rosário e começou a rezar, e um dia ele foi pregar e começou uma tempestade enorme fora da igreja, e ele começou a rezar o rosário e a tempestade se acalmou. Então ele começou a divulgar o rosário, né? Além disso, ele pregava absurdamente bem, estudava muito, um grande santo, doutor da igreja, um dos grandes aí precursores da santidade da igreja, mendicante, também intelectual, pregador. Tiveram vários, de São Tomás de Aquino, por exemplo, é dominicano. Dominicano é dominicani, os cães do Senhor, né? Aqueles que lutam. Ele combateu as heresias, os cátaros e albigenses, ou albigenses. Os cátaros são aqueles que se achavam, né? Achavam tão melhor que os outros, que acabou caindo na heresia de que tudo que é matéria vem do mal, que só o que é espiritual é bom. Então eles nem casavam, porque relação sexual é mal, é má, né? E assim por diante. Então, que São Domingos, que soube muito bem interpretar a voz de Deus, interceda para que nós também sejamos cada dia mais santos, sem medo, fixando os olhos de Jesus. Ou, quando cairmos, estendermos a mão e dissermos: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me.